Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E nós vamos dar início então à meditação a uma nova carta de Paulo aos Colossenses. Olha, essa é uma das minhas cartas de Paulo favoritas, a carta aos Colossenses. Hoje a gente vai fazer apenas uma introdução para saber o como, a posição dessa carta, a autoria, a data e quais são as coisas que são faladas então por Paulo nesta carta, quais são as doutrinas, quais são as exortações. Então hoje nós vamos fazer essa introdução pensando a respeito então disso. Essa carta ela foi inspirada e dirigida então a essa comunidade, a pequena Colossos, que permaneceria na obscuridade, exceto para os estudantes de história antiga. Embora o lugar fosse insignificante, a carta dirigida à igreja ali situada é de uma importância incontestável, pois foi juntamente com João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 1, elas contêm uma exposição maravilhosa da divindade absoluta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por serem essa uma doutrina fundamental para o conjunto da verdade cristã, seu valor jamais será explorado a contento. Encontramos também nessa carta uma rica instrução sobre os relacionamentos, sobre a religião dos falsos cultos e também a vida cristã. Ela foi escrita, essa epístola, é uma epístola da prisão, Colossenses pode ser o fruto dos 2 anos que Paulo passou no cárcere lá em Cesareia, como nos diz Atos, capítulo 23, versículo 23. Felizmente, como em geral acontece, a boa compreensão dessa carta depende do conhecimento profundo das circunstâncias por qual ela foi escrita. O seu contexto, Colosso, então, era uma cidade da província da Frígia, era conhecida como Ásia Menor. Situava-se então a 16 quilômetros a leste de Laodiceia e 20 quilômetros a sudeste de Hirápolis, que está lá no capítulo 4, versículo 13. Aqui tem algo muito importante da gente entender. Ela estava a 160 quilômetros de Éfeso, na direção leste, e ficava à entrada de um desfiladeiro, num vale bem estreito, de aproximadamente 19 quilômetros de comprimento, numa estrada militar que começava no rio Eufrates e seguia então para o ocidente. Colossos estava situada no vale do rio Lico, que significava rio Lobo. Esse rio corre para o oeste e se junta ao rio Meandro pouco depois de passar por Laodiceia. Ali, a água vinda das fontes quentes de Herápolis juntava-se com as águas frias que vinham de Colossos, produzindo então a água morna de Laodiceia. E Herápolis era um centro de saúde e de religião, enquanto que Laodiceia, a metrópole então ali do vale. Antes dos tempos do Novo Testamento, Colossos era muito maior. Acredita-se que seu nome tenha origem à palavra colosso por causa das fantásticas formações de pedras calcárias naquela região. Olha, nós não sabemos ao certo como o evangelho chegou a essa cidade. Quando escreveu esta carta, Paulo ainda não conhecia os crentes dali. Nós vamos ver isso no capítulo 2. A maioria dos estudiosos acredita que quem levou as boas novas de salvação a Colosso foi Epáfras. Nós vamos ver no capítulo 1. Que se convertera, lembra, por intermédio de Paulo, durante a estada de 3 anos do apóstolo na cidade de Éfeso. A Frígia fazia parte da Ásia e Paulo esteve na Frígia, mas não esteve em Colosso. Pelo conteúdo, então, dessa carta, nós sabemos que uma doutrina errada havia começado a perturbar a igreja de Colossos. Era um erro. Depois de disseminado, veio a ser conhecido, como nós conhecemos hoje, como gnosticismo.
Os gnósticos orgulhavam-se do seu conhecimento, da sua palavra de conhecimento, da sua língua grega. Eles alegavam possuir conhecimentos superiores e ensinavam que ninguém poderia ser feliz de verdade sem ser iniciado nos segredos mais profundos da seita dos gnósticos. Alguns gnósticos negavam a verdadeira humanidade de Cristo e ensinavam que o Cristo era uma influência divina que viera sobre o homem Jesus no momento em que seu batismo e que o Cristo deixara Jesus pouco antes da crucificação. Assim, Jesus morreu, mas não o Cristo. E certas ramificações do gnosticismo ensinavam que entre Deus e a matéria existiam várias graduações de seres espirituais. Essa teoria foi adotada para explicar a origem do mal. Alguns dos gnósticos, crendo então que o corpo humano era inerentemente mal, praticavam o asceticismo, sistema então que consistia em afligir até torturar-se como forma de alcançar um nível mais elevado de espiritualidade. Outros foram para o extremo oposto, adotando uma vida de indulgência carnal, sob a alegação de que o corpo não importava e não exercia nenhuma influência sobre a vida espiritual. Muitos pensam assim hoje, muitos cristãos carnais pensam assim. Parece que havia vestígio de mais 2 erros em Colossos, que nós vamos saber mais para frente. Os erros que existiam em Colossos estão conosco até hoje, Então, algumas seitas, ciências e filosofias, elas são originárias, então, desse pensamento gnóstico que Paulo, então, escreve essa carta para, então, denunciar e anunciar o povo a respeito, então, dessas coisas que estavam acontecendo por ali. Na epístola, então, de Colossenses, Paulo neutraliza todos esses erros de maneira maravilhosa, mostrando as gloriosas ou as glórias da pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, essa epístola guarda a extraordinária semelhança com a carta de Paulo aos Efésios que nós vimos anteriormente. No entanto, ela trata-se de uma semelhança não muito reiterada, A epístola aos Efésios apresenta os crentes como já assentados com Cristo nos lugares celestiais, enquanto Colossenses os apresenta aqui na terra com Cristo, enquanto sua cabeça glorificada nos céus. Em Efésios, a ênfase cai sobre o fato de que o crente está em Cristo, enquanto Colossenses destaca o fato de que Cristo está no crente e por isso sua esperança de glória. Então, e ele aqui apresenta Efésios, apresenta a igreja como o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ou seja, a unidade do corpo é enfatizada. Já em Colossenses, a autoridade de Cristo é explicada em detalhes no primeiro capítulo, ou seja, a necessidade de estarmos ligados ao nosso cabeça, de sermos submissos a Ele, e enfatiza também aqui alguns versículos semelhantes aos versículos da carta aos Efésios. Então, amados, nós vamos meditar no capítulo 1, a doutrina da preeminência de Cristo. Nós vamos estudar sobre ações de graças, as orações de Paulo em favor dos crentes, as glórias de Cristo como cabeça da igreja, o ministério confiado a Paulo, a suficiência de Cristo contra os perigos das filosofias, do legalismo, do misticismo e do ascetismo, o dever do crente em relação a Cristo, a vida do novo crente, o despir-se do velho homem e revestir-se do novo, a conduta apropriada para os membros da família cristã, a vida de oração do crente, o seu testemunho pela vida e pelo falar. Paulo faz menções também sobre os seus colegas. Então, amados, a partir de segunda-feira, nós vamos então começar a nossa meditação pelo capítulo 1, um dos capítulos mais importantes, que ele fala então da doutrina
doutrina da preeminência de Cristo sobre tudo e sobre todos. Amados, que Deus abençoe você então, e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas na nossa meditação na carta aos Colossenses. Eu desafio você a já começar a ler o primeiro capítulo. Deus abençoe você e até lá!